Oi, oi pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos para nossa live Art Color de hoje. Tema Halloween, é um bolo que a gente vai fazer pintura no bolo, então tá bem legal o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos, quem for entrando aí dá um oizinho pra gente saber se tá tudo ok. Imagem, som pra gente poder iniciar. A Grazi tá aqui, vai ler os comentários, então qualquer dúvida, perguntem. Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar um oi pra nós. Começaram a chegar algumas pessoas. Quem que tá aí? A Bel acabou de dar boa tarde. Olá, Bel, seja bem-vinda. Vou colocar aqui para mim acompanhar também. Oi, oi, meninas. Jô Figueiredo também deu boa tarde. Olá, Jô, seja bem-vinda. O tema que a gente vai fazer hoje é um bolo de Halloween. A gente vai fazer pintura nesse bolo. Então, a pintura é direto no bolo, hein? Como é Halloween, se ficar meio feinho, a gente não se importa, né? Dá pra se arriscar aqui nesse tema. A Edilene Lara e a Jô Figueiredo deram boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas. Maria de Fátima também boa tarde. Quem mais tá entrando aí? Só tô compartilhando aqui pra gente poder iniciar. Enquanto a gente espera mais pessoas chegarem. A Terezinha Guedes deu boa tarde. Olá, Tereza, seja bem-vinda. Gente, que calor é esse, hein? Tá muito quente hoje, nossa senhora. Ó, então, vou começar aqui iniciando a nossa live. Hoje eu trouxe um bolo fake pra gente cobrir. Esse bolo tem 15 de diâmetro por 15 de altura. Eu vou cobrir ele de branco porque a gente vai fazer uma pintura nele, tá? Então eu vou passar gordura vegetal hidrogenada no meu isopor. Deram boa tarde a Luísa, Josenira e a Rose. Olá, seja bem-vinda. E a Eliane de Itaquaquecetuba também tá chegando. Aí, já entra compartilhando. Convida mais pessoas para assistir aqui com a gente. Gente, vocês precisam me ajudar. Essa live tem que ter bastante pessoas pra gente estar aqui toda semana. Então, ajudem a compartilhar. Compartilha nos grupos de confeitaria que vocês participam. Ó, então passei aqui a gordura vegetal em todo o meu isopor. Todas as vezes que a gente vai trabalhar com a pasta americana, a gente tem que ter o nosso bolo preparado para receber ela. Independente se for um bolo fake ou comestível, eu preparo ele e deixo no cantinho, então eu vou mexer com a minha pasta. Eu vou cobrir o meu bolo com essa pasta americana de 800 gramas na cor branca. E aí, caso vocês queiram, qualquer hora, pigmentar essa pasta, sempre com os liquigéis da Arcola, a gente faz a tonalidade. Ou quando a gente quer trabalhar com as massas já coloridas, vocês encontram nessa embalagem aqui de 500 gramas, são 20 cores diferentes, tá? Hoje a gente vai usar essa também, que é o vinho Marsala, vocês vão ver como a cor fica bem bonita. Então eu vou utilizar a branca pra gente iniciar aqui a cobertura do bolo. Ó, eu vou tirar aqui minha pasta da embalagem. Como o meu bolo é mais alto, hoje eu vou usar a pasta inteira, mesmo sabendo que eu vou ter bastante sobra. A sobra depois eu guardo. Quem mais tá entrando aí? A Ruth Pimentel do Belém do Pará deu boa tarde. Seja bem-vinda, Ruth. Ó,
Tatiana da Silva comentou, quando vocês veem assim, é o Thiago, tá? Meu marido. Ele disse que o bolo de hoje tá bem chique, então se eu fosse vocês, eu assistiria, compartilharia. Acho que ele tá sabendo aí que bolo é esse. Ó, então quando a gente tira da embalagem, ela passa a tá assim, ó, como se ela estivesse quebrando, tá vendo? E aí a gente vai sovando ela pra ativar a goma, pra gente obter uma massa bem elástica, pra gente fazer a cobertura desse bolo. A Natália deu boa tarde, diz que tá com saudades. Ó, aí a Nath, oi Nath. Saudades. Aí, pessoal, pra quem tava perguntando da Nath, dá um oi pra ela aí nos comentários. Tá com vontade de um bolo, hein? Todo mundo dando boa tarde pro Thiago. Oi, Thiago. Ó, Ele tá camuflado, Rose. é, ele entra aí no meu Face e ninguém nem sabe que não sou eu. Então aqui a gente vai ativando a goma, sovando como se fosse um pão na bancada. E a nossa massa já vai mudando a textura, ó, como ela vai ficando bem mais elástica, ó. E isso faz com que a nossa cobertura fique mais perfeita. Então venho aqui só ativando com o punho, sem ficar puxando nem esticando essa pasta. A Jurema Edna deu boa tarde, Tati. Boa tarde, Jurema, seja bem-vinda. Ó, ativei a goma, vou pegar esse lado mais liso e vou abrir. A Emily pergunta por que a Nath não tá mais com você. A Nath arrumou outro emprego, gente, na área dela. Tá trabalhando fora. Agora é a Grazi. A Maria de Fátima pergunta se essa pasta é diferente da do baldinho. Não, é a mesma pasta. Ó, então eu venho abrindo. Às vezes dá a impressão que é diferente, porque a do baldinho, como ela tá mais compactada dentro do balde, dá a impressão que ela é um pouquinho mais firme. Mas você vai ativando a goma, ela é a mesma coisa. A Circe e a Lourdes Silva estão dando boa tarde. Boa também. tarde, seja bem-vinda. E a Wanda Martins acabou de chegar dando boa tarde. Olá! Boa tarde. Ó, aqui a gente vai puxando só a pasta do centro para as pontas. Pra gente fazer a cobertura. Então, venho tirando todo o excesso do meio da minha pasta e levando para as bordas. A Daiane de Salina da boa tarde diz que a filha dela, Chayenne, manda beijos pra Arcola. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde para Chayenne, para Wanda. Wanda? Daiana. Daiana? Daína. Ó, então assim a gente vai abrindo, tirando todo o excesso do meio, carregando para as bordas. A Emily diz, Tati, maravilhosa, você sempre arrasando nos bolos. Obrigada. O de hoje tá bem legal, hein, Emily? É uma pintura que a gente vai fazer pintura à mão aqui. A Vanderleia Rocha da boa tarde. Olá, Vanderleia. E com essa pintura, a gente vai fazer um rosto hoje com o tema Halloween. Mas aí em cima da ideia, vocês conseguem fazer qualquer outro tipo de pintura diretamente no seu bolo. Ó, abri. Vou só tirar as marquinhas do rolinho. Trago o meu bolo para o centro. Acomodo a minha pasta. Grudo primeiro a parte de cima e todas as quinas do meu bolo. E depois a gente se preocupa em tirar as preguinhas, porque essas quinas aqui, as preguinhas estão fazendo peso nela. Se a gente não colar ela primeiro, ela vai rasgar. Então a gente tem que colar bem coladinho e depois a gente se preocupa em tirar essas preguinhas, ó. Com a mão bem leve, a gente vai acomodando. Ela faz mais preguinhas em volta porque o meu bolo é mais alto, tá? Quanto maior a altura do bolo, mais preguinhas ele vai fazer. Então aqui tem que vir com a mão bem leve, sem ficar puxando pra não rasgar as quinas. E a gente vai tirando, ó. Vai dando uma viradinha nela assim pra fora, ó. Que aí a preguinha diminui
e fica mais fácil de acomodar no bolo. Então, vou fazer isso até eu tirar a última. Eu gosto sempre de abrir a minha pasta com uma quantidade maior, sobrando, para quando eu colocar a pasta no meu bolo eu não ter que ficar puxando a pasta. Ó, vou fazendo isso até a última preguinha de trás. Deixa eu tentar virar aqui. Vou acomodando toda a pasta. E depois a gente vem só com o alisador pra terminar de acertar, ó. Então, venho, aliso a parte de cima. As bordinhas eu já venho jogando para baixo, ó. Porque a gente já acerta aquelas preguinhas de embaixo e já afina ao mesmo tempo pra gente fazer o corte. Então, já venho forçando aqui, ó, essa parte de baixo. Vou forçar pra gente já tirar esse excesso de pasta. Ó, forço, que com o próprio alisador a gente já faz o corte. E aí venho e tiro o excesso. Esse excesso eu vou guardar bem fechadinho dentro de um saquinho que vai durar até a validade dela, tá? E olha a quantidade de pasta que me sobra. Mesmo eu tendo colocado a embalagem inteira, acho que sobra praticamente a metade dela. A Xênia Gonçalves disse, boa tarde, cheguei agora a pregar na China. Boa tarde, seja bem-vinda. Já entra compartilhando, convida mais pessoas para assistir com a gente. Ó, é importante que esteja bem fechada essa pasta. Coloca 2, 3 saquinhos pra vocês terem certeza que tá bem embalada pra ela não ressecar, tá? E aí ela dura até a validade dela, que é de 1 ano. Feito isso, eu volto aqui no meu bolo, ó, e vou fazendo movimentos circulares em toda a lateral, pra gente tirar as imperfeições que tenha ficado. O Igor Albuquerque deu boa tarde, Tati. Olá, Igor, seja bem-vindo. Igor, você vai trabalhar. O Igor é da fábrica da Arcolo, gente. Ele tá aí passeando pelo Face. Ó, alisei. Venho aqui bem rente ao bolo, ó, e tiro esse excesso. Quase nada, né? A maior parte a gente já tirou com o alisador, ó. A Simone Oliveira da boa tarde, ela chegou e é de Recife. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde. Gente, vai compartilhando a live. Convida mais pessoas para assistir aqui com a gente. Ó, fiz isso. Aí eu vou pegar essa sobrinha de pasta que eu tirei por último, vou umedecer na torneira. Faço uma colinha com ela pra gente colar aqui no nosso tabuleiro, ó. Então, misturando com água, ela vai virar como se fosse uma moeba, né? Uma melequinha aqui. Coloco. Logo no começo que a gente coloca, ela não vai aderir tão bem, porque ela ainda tá úmida, então pode ser que escorregue. Mas depois ela vai ficar bem grudadinha, tá? Quando ela secar. A Dani Bolos pergunta o que fazer quando a pasta fica seca. Tem que tomar cuidado pra não ficar, porque depois de seca não tem mais o que fazer, você perde. Então você tem que fechar ela bem fechadinha, do jeito que eu sempre mostro. Coloca 2 saquinhos, põe num pote hermético, porque depois que secar você perdeu a pasta, ela não volta mais. Às vezes se você coloca um pouquinho de gordura, põe 5 minutinhos ou 5 segundos no micro-ondas, ela dá uma voltadinha pra você fazer alguns trabalhos tipo em cupcake, pra bolo, você não consegue mais cobrir.
Mas mesmo assim ela não volta tanto, ela vai ficar firme, dependendo do trabalho você não vai conseguir fazer. Então o cuidado com essa pasta tem que ser antes, pra não acontecer isso. Alexandra Muniz, da Boa Tarde, diz que é do Maranhão e gosta muito do trabalho seu. Seu trabalho. Obrigada. Olha, gente, tá vendo que aqui deu uma bolinha de ar? Mostra aqui, Grazi. Dá pra ver? Acho que dá bem sutil. Ó, Quase quando não. der bolinhas de ar, é só vocês virem com o estiletezinho, fura e tira o ar de dentro, ó. Empurrando pelo furinho que você fez. Só isso. Às vezes acontece de dar uma bolinha. Um alfinetezinho já resolve, né? Isso, é bom saber, né? Porque não adianta eu esconder aqui a bolha e não mostrar pra vocês, e no de vocês também acontecer isso. Ó, fiz isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu fiz, que a gente vai passar pra o bolo, tá? Aqui eu fiz esse desenho à mão, mas aí vocês podem imprimir uma imagem da internet. Deixa eu só me arrumar aqui, tô toda torta. Ó, vocês podem imprimir uma imagem da internet, não tá aquele desenho perfeito, porque foi eu que desenhei, então não tinha como ser perfeição. Mas aí vocês imprimem uma imagem da internet. O meu bolo é fake, então eu fiz em folha de caderno. Se o de vocês for comestível, façam em papel manteiga. Além de tudo, papel manteiga ajuda por ser transparente. E quando vocês forem desenhar no bolo, façam um desenho com lápis. Porque o lápis vai te ajudar a transferir pro bolo, e o lápis, a grafite dele é atóxica, então não vai fazer mal se tiver contato da grafite no seu bolo. É claro que a gente não vai comer uma grafite de lápis, né? Mas um pouquinho, alguma coisinha ou outra, não faz mal, porque é atóxico a grafite do lápis. Então, o que que eu fiz, ó? Desenhei primeiro a imagem que eu queria, e vocês têm sempre que lembrar, se eu desenhei a imagem para esse lado, quando eu transferir no meu bolo, o rosto vai ficar virado pro outro, porque aqui, ó, eu vou colocar assim. Então, a imagem, se você olha ela aqui, ela tá de um lado, quando você transfere pro bolo, ela passa pro outro. E aí, o que que eu fiz, ó? Desenhei bem, pra ficar bem a marca do lápis, vim nas costas dela e desenhei só a parte principal que eu preciso transferir pro meu bolo, tá? Então, essa que eu desenhei bem forte, que é a que eu quero transferir, eu encosto no bolo. Isso, Brasil, pra cá. E aqui eu vou prender com um alfinete, pra não ficar saindo do lugar e eu conseguir transferir bem, ó. Deixa eu pegar aqui meus alfinetes. A Tatiana Oliveira diz que deu boa tarde, está trabalhando e assistindo você. Você é maravilhosa. Obrigada! Boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu só acomodar aqui meu bolo. E aí, ó, coloco essa folhinha, prendo com alfinete em cima e embaixo. Dou uma boa esticadinha pra cá, ó, pra não ficar soltinho o papel por dentro. E prendo aqui também. Aqui ele vai ficar um furinho do alfinete, depois que você tirar, você faz um carinhozinho pra tentar minimizar esse furinho, mas sempre vai ficar esse furo, tá? Não tem importância. Deixa eu empurrar mais pra cima. Ó, então coloquei. Aí aqui pode ser com lápis ou pode ser com a caneta, não tem importância nenhuma, porque aqui você só vai apertar pra a imagem do lápis sair do outro lado, tá? Então aqui eu vou vir contornando, ó, esse desenho que eu fiz. Vou forçando pra ele transferir pro outro lado, ó. A Adilene deu boa tarde. Boa tarde, Adilene. A Dora Malta diz boa tarde, você é maravilhosa. Obrigada, Dora. Ó. Então, vem aqui só forçando. Tá vendo que o meu bolo ainda tá escorregando pra trás? Porque eu acabei de fazer aquela colinha, né? É normal. Então, vem aqui, ó, dando uma apertadinha. Só nessa parte principal, que é o rosto, tá? Aqui também, ó, na aranha que tá pendurada da boca. A Maria de Fátima pergunta, não precisava esperar a pasta secar? Gente, deu uma pausinha aqui no vídeo, mas já voltou. Então, voltando à pergunta,
sobre se precisa esperar o bolo secar para fazer essa transferência. Eu acho importante, foi boa essa pergunta, eu acho importante vocês esperar secar, não por conta dessa transferência aqui, mas pelo fato de quando a gente for pintar, o bolo tá mais firme e não arrastar a pasta, tá? Será que foi tudo? O cabelo você fez? Não, o cabelo não precisa. Ó, então contornei aqui todo o rosto. E aqui eu vou tirar o meu alfinete. Então, na hora da pintura, se o bolo estiver mais seco, é melhor. Ó, deu pra ver bem a imagem? Deu. Ele fica marcado, um pouquinho afundadinho. Isso, e o lápis também. Ele transfere um pouquinho da grafite do lápis. Bem pouco, né? Ó. Deixa eu voltar meu bolo aqui pro lugar. Eu vou só apoiar ele numa bailarina, porque eu preciso que ele fique mais na altura dos meus olhos pra mim conseguir pintar com mais facilidade, tá? Então agora, a gente vai começar fazendo o contorno. Então eu vou vir aqui, ó, colocar um pouquinho do corante preto, líquido gel preto, corante líquido preto. Aqui não tá, agora foi. Foi? Ele tava sem embaçadinho assim. Ah, sem focar. Isso é a palavra. E vou utilizar a canetinha comestível pra gente fazer esse contorno. Aqui eu prefiro com a canetinha, porque o traço fica mais fininho, tá? Eu prefiro do que com o pincel, mas no cabelo a gente vai fazer com pincel. Então eu venho aqui, ó, umedeço a minha canetinha, tiro um pouquinho do excesso e venho contornando, ó, esse desenho. Muitos coraçõezinhos subindo. Que bom! Ó, vai tirando um pouquinho do excesso e vem contornando. E é nessa hora aqui, se seu bolo tiver um pouquinho mais seco, vai te ajudar. Porque aqui eu não posso nem forçar. Se eu forçar, eu vou amassar minha pasta. Ó, venho fazendo todo o contorno. Vou contornar a boca agora. Alguma dúvida, gente? Enquanto tá tranquilo. Nessa hora tem que ficar mais caladinha pra não bagunçar aqui, mas podem ir perguntando. Ó, aqui eu contornei essa parte pra mim saber onde eu vou começar o cabelo, mas eu não vou marcar ela, tá? Só deixo só contornado. E venho aqui, vou contornar agora a aranha. Como é bolo Halloween, a aranha tá pendurada na boca dela. Tá dando pra gravar direito, Graça? Dá sim. Ó, esse preenchimento aqui, ó, do corpo da aranha, eu já posso pintar todo. Agora eu vou fazer só as patinhas. E facilita muito a gente ir sujando no corante líquido, tá? Porque a canetinha não pega direito. Pelo menos a minha não, né? Todas as vezes que eu tento preencher ela, ela nunca segura tinta dentro. Ó, fiz a aranha. Agora eu vou contornar aqui, ó, esse furinho do nariz e o resto da marcação dos olhos. A marcação também dá pra enxergar, né? Dá sim.
Então, eu transferi pra cá só a parte principal. O resto a gente já faz direto aqui. E aqui, essa tinta seca bem rápido, tá? Então, logo a gente já vai conseguir fazer o sombreado. Agora, a sobrancelha, a gente virou até design de sobrancelha, hein? Aqui a posição, é legal eu fazer assim, ó, virado pra mim. Mas aí, como eu tô filmando, acaba ficando um pouquinho sem posição. Mas vamos ver aqui. Se quiser, eu vou pro outro lado, Tati. Não, vou deixar. Aí vocês vão se adaptando na posição que for melhor pra vocês, tá? Contornei, já vou preencher também. Eu acho que você vai ter que vir pra cá, Grazi. Isso, que aí você fazer assim. Ó, tô arrumando e tô pintando já. E toda essa pintura com o bolo mais seco é melhor. Então, cobre, deixa pelo menos uns 30 minutos. Tentar aqui deixar mais retinho. Ó. Aí eu já posso também pintar a boca. A boca eu vou tentar tirar o excesso do corante e deixar ela mais clarinha, ó. Pra conseguir destacar o contorno. Então, eu vou colocando corante, mas vou tirando o excesso. Porque se eu pintar bem escura a boca, ela vai misturar inteira com contorno e aí não vai dar pra ver diferença. E dá volume também, né? Bom que dá volume pros lábios. Uhum. Então, se eu pintar ela bem escura, eu não vou ter essa divisória aqui, ó, do espaço, tá vendo? Então, eu vou fazer bem clarinho. O que vocês estão achando? Ficou todo mundo quietinho. Ó, aqui eu vou fazer só como se fosse um pontilhadinho. Como fosse a continuação da boca mais pontilhada. Vou escurecer aqui bem esse contorno, para destacar a pintura. Acho que foi. Ó, aí agora a gente vai vir... Acho que agora você pode voltar pra cá, Grazi, que aí eu preciso pegar as coisas do seu lado. Peraí. Olha aqui o detalhe. Ó, agora a gente vai vir... Deixa eu diminuir o ventilador, senão vai voar tudo. Vou pegar aqui um guardanapo pra me tirar o excesso. E aquele corante em pó, que geralmente a gente faz blush na bochechinha dos personagens, que é o meu corante rosa, misturado com açúcar impalpável pra ficar mais clarinho. Vou tirar aqui o excesso. E vou vir aqui, ó, dentro da região dos olhos, passando a sombra. Olha como seca rápido, tá vendo que já não tá borrando? Ó, passo a sombra e vou dar só uma rosadinha aqui na ponta do nariz, ó. Pra ter uma corzinha. A gente dá vida, né? A sombra mais escurinha do que a pontinha do nariz.
Já virei aqui design de sobrancelha e agora maquiadora. Ó, aí feito isso, eu vou pegar o meu corante preto e vou misturar com um pouquinho de corante em pó branco, porque eu não quero preto, eu quero cinza. Então, vou vir aqui com um pincelzinho. Vou colocar aqui um pouquinho do corante branco. Esse daqui é o dióxido de titânio. E vou colocar um pouquinho do meu corante preto junto. Misturo bem, pra desmanchar todas as bolinhas do preto. Gente, nenhuma pergunta? Se tá tudo ok, tá todo mundo ouvindo, assistir o áudio, a imagem tá ok. Ó, tira bem o excesso do pincel. A última que mandou mensagem que eu vi foi a que perguntou, a Maria de Fátima perguntou se podia esperar a pasta secar um pouco. Depois disso, pra mim, travou as mensagens. Eu acho que travou pra você, porque subiu mais um monte aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ó, agora eu vou vir com o cinza e vou começar a contornar aqui em cima, ó. Dar batidinhas. Vocês que vão ter mais tempo, espera até um pouquinho mais secar essa parte preta antes de começar a fazer esse sombreado. A Luísa disse que tá todo mundo de olhos arregalados. Ó, e eu vou contornar em volta. Como é Halloween, a gente precisa ter um sombreado aqui mais escuro, ó. E aqui também no contorno do nariz pra fazer esse efeito, ó. Então, venho. Vou contornando aqui em volta dos olhos e do nariz. Fazer esse efeito mais escurinho pra dar mais essa impressão de Halloween, ó. A Bel disse que tá ficando lindo. Obrigada, Bel. Aí venho aqui, ó, contornando a boca. Tá parecendo aquela noiva cadáver. Ó, ao redor da boca, do queixo. A Carmen disse, a Tati tem sempre ideias e técnicas maravilhosas, adoro. Que bom que vocês gostam. Ó, na testa. Não se preocupa com essa parte que a gente vai colocar um chapéu, tá? Venho aqui contornando. Só esfumaçando, a gente tá esfumaçando, tá? E aí eu posso vir já aqui nessa parte de fora, deixa eu tirar mais o excesso, dando uma esfumaçadinha também. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo aonde a gente acha legal fazer isso. Ó, em volta da aranha. O importante é escurecer aqui, pra dar esse efeito mais Halloween mesmo. E depois eu vou continuar com esse sombreado, tá? Vou fazer a parte do cabelo, porque aí depois eu vejo aonde eu acho legal colocar. Ó, e tem que ser com pouquíssimo corante no pincel, pra você não carregar demais também na sombra, ó. Aí agora, pra fazer o cabelo, eu quero também utilizar o líquido, só que agora eu vou vir com um pincel, tá? Porque na parte do cabelo vai me facilitar. Um pincel com as cerdas bem fininhas, ó. E aí eu sujo aqui no meu corante, o mesmo que a gente fez o contorno. E vou começar, ó, a seguir aqui, ó. Essa tirinha que a gente fez. E vou fazendo os fios, ó. Aí, aqui, ó, eu vou jogando alguns fiozinhos pra dentro, ó. Só pra dar movimento. A Rose disse, que transformação. Magnífico. Só da gente fazer o sombreado dos olhos e do contorno do rosto já dá diferença, né, Rose? Ó, aqui eu tô jogando alguns fiozinhos do cabelo pra dentro.
antes da gente continuar com a parte de trás. Então, para esse trabalho, o pincel é melhor, porque aí você vem aqui, ó, ele te ajuda a fazer esse acabamento fininho embaixo, ó. A Liliane Rocha pergunta se o corante preto líquido juntou alguma coisa ou foi puro? Puro. Do jeito que ele veio nessa embalagem, a gente colocou, tá? Não misturamos nada. Ó, aí eu já posso vir puxando os fios maiores. Pro outro lado. Ó. E aqui eu venho, ó, definindo alguns pontos na parte de baixo, porque a gente vai preencher quase todo, tá? Não vai ficar falhado assim. Já vou definindo, ó, umas pontas de cabelo mais altas, outras mais baixas, pra não ficar certinho aqui, ó. Primeiro eu tô definindo essa ponta, tá vendo? Pra ficar uma diferente da outra. Então, tô só definindo as pontas primeiro. E agora eu venho jogando aqui pra me definir mais ou menos o espaço que eu quero pra trás, ó. Começo a preencher. Aqui no preencher pode pintar mesmo, tá? Vindo com um corante um pouco mais carregado pra gente fazer o preenchimento agora. A Pauliane tá... Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Pauliane. Na hora do cabelo, vem sem medo de ser feliz. Gente, o legal dessas lives é porque realmente eu mostro pra vocês o que é legal pra cada trabalho. Vocês viram que aqui o contorno eu faço com canetinha, eu já não acho legal fazer com um pincel. Aqui essa parte já é melhor com um pincel. O sombreado eu já acho melhor com corante em pó ao invés de líquido. Então é truques que vocês vão aprender para usar em outros bolos na hora que vocês forem fazer pintura, não só nesse tema que eu tô fazendo. Então é sempre bom essas lives. Ó, venho aqui preenchendo todos esses espaços que estão em branco, ó, a gente vem pintando. Quero deixar quase sem falhas aqui, tá? Essa parte de cima ainda vai o chapéu, então a gente não se preocupa com essa parte de cima de deixar certinho. Conforme a gente vai pintando aqui, a gente vai vendo onde tem necessidade. Aqui eu quero pintar quase sem falhas, ó. Jogar mais uns fiozinhos pra cá. Pra dar mais esse efeito de cabelo jogadinho, repicado. E aqui eu acho que ainda tá fino, ó. Então eu posso jogar mais um pouquinho. A Carmen pergunta, se for colocado no frigorífico, o corante não vai escorrer? Frigorífico? Na geladeira, Carmen? Não, esse bolo não pode ir pra geladeira. Bolo de pasta americana, ele não vai pra geladeira. Você fez o trabalho na pasta americana, é um bolo que o recheio tem que estar firme, porque ele fica fora da geladeira. E esse corante aqui, ele vai secar. Até o final da live, vocês vão ver que eu vou colocar o dedo aqui e ele já nem suja mais meu dedo, essa parte do cabelo. E olha que aqui a gente tá usando uma boa quantidade, hein? Ó, eu gosto de deixar mais ou menos numa espessura de uns 3 dedos. E depois que eu colocar o chapéu, eu vejo se tem necessidade de eu puxar mais um pouquinho pra trás, tá? Deixa eu vir pra cá de novo, Grazi, que eu preciso pegar as coisas desse lado. Aqui daquele lado ficava melhor. Olha só os detalhes, gente. Aí, depois eu vou dar umas puxadinhas de fios soltos pra cá também,
Primeiro eu vou deixar reto porque eu quero deixar no espaço que eu preciso. Depois que eu definir o espaço, depois do chapéu, aí eu vou puxar uns fiozinhos, tá? É que ela acabou de lavar o cabelo, daqui a pouco começa a bagunçar. Daqui a pouco vem os fios, né? Ó, agora, acho que agora você pode passar pra cá, Graça. Agora a gente vai fazer o chapéu. Vou utilizar pasta Marsala. A Graça vai ficar aqui rodando hoje, né? Vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá. Deixa eu tirar aqui, porque eu já me conheço. Eu vou precisar, mas só daqui a pouquinho. A Pauliane disse que dom maravilhoso, minha querida, muito criativo. Obrigada. Deixa eu tirar daqui, porque eu sou a maior arteira do mundo, gente. Agora, eu vou ativar a goma da minha pasta Marsala, sovando bem ela. A gente vai fazer o chapéu, tá? A Maria de Fátima falou que ela tinha umas canetinhas dessas, secou e ela jogou fora. Não sabia que tinha que usar assim. Na verdade, eu acho que ela não tem que usar assim. O pessoal fala que ela tem que abrir essa partinha de cima e preencher com líquido, mas a minha não segura. Eu preencho, ela pinga todinha aqui embaixo e quando eu vou pintar não tem líquido dentro. Então, eu prefiro usar assim. E mesmo usando assim, é melhor do que fazer com pincel, porque o pincel, a seda dele é muito macia. Quando você faz assim, se ele puxa um pouquinho pro lado, você já borrou. No cabelo não tem importância, porque você puxa pra um lado, puxa pro outro, eles são fios, não tem que estar retinho. Então eu prefiro o trabalho de contorno fazer com ela. E o trabalho que é mais bagunçadinho, que não tem importância se puxar algum fiozinho, aí eu faço com o pincel. Ó, aí aqui eu tenho uma pasta Marsala, que ela vem nessa embalagem aqui, vinho Marsala. Vou colocar um pouquinho do pó de CMC Dark Color, que é esse pozinho aqui, ó. CMC ele vem em pó. Quando a gente mistura com água, a gente faz a cola pra colar os detalhes. Mas aqui eu vou usar o pó mesmo. Ó, vou colocar um pouquinho. O pozinho vai secar a minha pasta, deixar ela um pouquinho mais firme. E eu vou moldar o chapéuzinho aqui e vai ficar mais durinho, mais rápido, tá? Então, vou misturar aqui o pozinho. Ela gostou da dica, Maria de Fátima, da canetinha. Que bom. A próxima vez que você comprar, você não jogue mais fora. Ó, aqui eu vou passar um pouquinho de gordura vegetal na minha mão. Só pra pasta não ficar grudando, tá? Ativo bem a goma dela. E o que que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou pegar uma quantidade de pasta e vou fazer um morrinho, como se fosse um cilindrinho, ó, que vai sustentar a base dentro, tá? E agora eu vou vir girar bem essa pasta pra tirar todas as marquinhas que ela tenha. Giro bem. E vou fazer uma coxinha alongada, ó. Um colchão, né? E aqui eu venho, ó, e vou começar a abrir essa parte de dentro. A Luísa pergunta, desculpa a pergunta, mas esse corante todo não fica a pasta com sabor? Não, porque aqui é uma pequena fatiazinha, a parte inteira da pasta tá sem corante, que é a grossura que a pasta tem pra dentro. E só tem corante só aqui na pintura. Se a gente tingir a pasta inteira, aí o excesso ficaria. Mas como é uma camada bem fininha por fora, não fica não. E a Liliana pergunta qual a diferença entre pasta para flores Dark Color e da massa de pastilhagem. A massa de pastilhagem, ela é para trabalhos que você faça esculturas e não queira depois comer essa escultura, porque ela seca ao ponto de ficar bem firme. Então, todos os trabalhos que você queira que fique bem seco, bem firme, pastilhagem. Massa para flores já é para trabalho um pouco mais delicado, mas que também precisa de secagem, como flores, laço, e aí ela tem mais elasticidade também. Você consegue abrir ela mais fininho para trabalhos mais delicados. Já com a pastilhagem, ela não tem elasticidade nenhuma, é só para trabalhos mais
duros, mais grossos. Ó, aqui eu fiz esse acabamento, eu vou posicionar aqui em cima. E já posso vir dando formato aqui no meu chapeuzinho, ó. Então, vou afinar bem a ponta. Vou jogar pro lado. Acho que até poderia ser maior, deixa eu ver isso aqui. É como se fosse uma coxinha gigante e você foi abrindo, né? Tá bom. Ó. E vou dando movimento aqui, ó. Vou enrolar a pontinha. Aqui eu já posso tirar um pouco desse excesso pra deixar mais reto atrás. Não se preocupa que depois a gente vai fazer um acabamento aqui na lateral desse chapéu, então não vai mostrar. E aqui eu vou começar, ó. Acho que eu já vou colocar lá em cima e aí eu já mostro já no bolo, tá? Então, vou passar a colinha de CMC nessa parte de cima. Vou posicionar. Depois a gente vai fazer a aba ainda. Ó. Vou posicionar e vou deixar aqui reto pra encaixar a aba depois. Peraí que eu já mostro. Ó. Deixei retinho. E depois a gente vai vir com a abinha aqui na frente. Antes que a minha pasta seque, eu já vou começar a fazer algumas marcações aqui, ó. Então, vou marcar aqui, aqui, ó, só fazendo algumas marquinhas. Alguns pedacinhos eu vou afundar pra deformar um pouquinho esse chapéu, pra ele não ficar tão retinho assim, ó. Então, eu venho dando algumas afundadinhas, ó, marcando alguns espaços, pra ele não ficar tão certinho. Ó, marquei, vou fazer um pouquinho de carinho pra tirar a marcação da esteca. E com o mesmo pincelzinho que eu já utilizei no corante preto, eu posso dar uma sombreadinha. Deixa eu pegar aqui o papel. Vou tirar aqui o excesso. E vou sombrear esses espaços que a gente afundou. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade. E agora eu vou vir com outro pedacinho pra gente fazer a aba do chapéu. Ó, esse outro pedaço eu já tenho CMC. Vou misturar com esse daqui que tá sem. Só pra me ter uma quantidade maior. Ativo bem a goma. Misturo bem. Aí, aqui eu vou fazer cilindro. Vou abrir a minha pasta. Pode ser um pouquinho mais grossinha, pra ter o efeitozinho da aba. E vou cortar uma tirinha. Ó, cortei uma tira. Vou medir aqui o tamanho que eu preciso. Mais ou menos, ó. Essa ponta até aqui é o que eu vou precisar. Só que aqui nessa ponta, ó, eu vou cortar assim. Bem bagunçadinha, ó. Não vou deixar reta. Posso... Aqui é onde eu preciso, ó. Mas essa ponta eu quero esse acabamento mais bagunçado. Mesma coisa do outro lado, ó. Aqui é onde eu preciso. E eu venho bagunçando a ponta. Corto umas mais compridas, outras mais estreitas. E venho dando puxadinhas, ó,
e afinando, jogando pra fora. Aqui é como se a gente estivesse retalhando a ponta do chapéu, pra fazer esse efeito mais bagunçadinho. Vou dar carinho em um lado pra ficar mais lisinho. Passo a cola, bem rentezinho aqui em cima. Deixa eu só acertar aqui que esse lado tá um pouquinho mais grosso. Ó, vou encaixar aqui e deixar caidinho pra baixo, ó. Não se preocupa com essa risca que a gente vai esconder ela, tá? Com a divisória. Então, vou unir e vou dando movimento para essas pontas, ó. Opa, vou derrubar o bolo lá embaixo. A Liliana pergunta, uma vez que o CMC afirma a pasta, será que juntando uma quantidade de massa de pastilhagem não faz o mesmo? A umidade aqui nos Açores é nosso inimigo. Se você misturar a pastilhagem na pasta americana, ela também ajuda a secar, só que ela demora mais. O CMC, ele seca mais rápido. Mas dependendo do trabalho que você quer, a pastilhagem é melhor, porque quando ela seca de verdade. O CMC, ele seca, mas ele ainda fica meio maleável. Já na pastilhagem, ela seca de ficar dura, firme mesmo. Então, dependendo do que você quer, vamos supor que você vai fazer um bolo da Hot Wheels. Tem aquela pista que sai do lado de fora. Pode fazer com pastilhagem, porque ela precisa ficar bem dura, sem voltar a amolecer. A Rose tá falando que tá lindo. Obrigada, Rose. Ó, aqui eu tô dando movimento, fazendo umas bagunçadinhas. E olha que aqui o que vai fazer a diferença é os acabamentos que a gente vai colocar, viu? Ainda não tá a perfeição. Aí, o que eu vou fazer, ó? Pra gente esconder esses acabamentos, eu vou utilizar uma pasta marfim e verde. Vou pegar aqui um pedacinho da minha pasta marfim. A Rose tá falando, tô bege com a transformação, Tati. Tá ficando bem bacana, né, Rose? E um pedacinho da verde. Vou ativar a goma delas, sovando. Essa marfim, ela tem uma tonalidade mais puxada pro bege, né? Isso. Ó, ativo bem a goma dela. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no verde. E vão fazendo perguntas aí. Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar. Aí a minha verde, eu vou colocar um pouquinho desse verde retrô aqui, ó. Ah, não, esse é o nude, pera. Cadê o retrô verde? Aqui. Ó. Só porque eu quero aquele efeito daquele verde militar, sabe? Que ele é mais fechadinho. Tá entupido. Deixa eu desentupir. Quem sabe faz ao vivo. Ó. Quando de vocês entupir, vocês já sabem com o que tirar, hein? Ó, coloquei aqui. Aí eu vou passar um pouquinho de gordura na mão pra me tirar o corante depois com mais facilidade. E vou misturar. Quando a gente vai tingir pasta, é sempre legal colocar um pouquinho dessa gordura, porque aí a gente consegue depois tirar com mais facilidade o corante das mãos. A Dilene diz que você é demais, Tati. Obrigada! E a Ana Júlia diz que tá maravilhoso. Obrigada! A Danilza tá dizendo, olá, como está? Olá! Seja bem-vinda! Olha que verde bonito que ele fica. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa marfim, vou fazer um cilindro bem fininho, uma cobrinha bem fininha,
Eu vou até dividir em dois pra mim conseguir afinar bem. E esses trabalhos assim, manuais, de pintura, é legal porque a gente nunca vai ter bolos exatamente um como o outro, né? Porque por mais que eu faça esse bolo agora, se eu fizer ele daqui a pouco, ele já não vai ficar a mesma coisa. Sempre vai ficar com um rostinho diferente, a pintura diferente. Então são bolos exclusivos. Saiu um, nunca vai sair outro idêntico. Ó, fiz isso. Aí vem aqui, dobro. Vou dar uma torcidinha, devagar, porque eu não quero totalmente torcido quando eu vou colocar aqui. E aqui eu vou passar a colinha nessa divisória e vou começar a posicionar, ó. Então eu vou colocar um abertinho, outro eu dou uma torcidinha, outro abertinho, pra não ficar totalmente enroladinho ou reto, ó. Só uma bagunçadinha. Mesma coisa aqui pra continuar. Deixa eu passar a cola na parte de trás. Vocês vão entender jazinho que acabamento é esse. Ele é como se fosse palha, tirinhas de palha. E depois a gente vai vir com musgo, cogumelo. Ai. Ó, venho aqui, vou dando algumas torcidinhas e outras eu vou deixando reto. Coloquei. Aí eu venho com este verde agora. E vou passar ele na minha peneirinha daquela maneira que eu já falei outras vezes pra vocês, ó. Coloco um pouquinho de gordura, só pra deixar mais molinho. Misturo. Aqui ele já tá um pouquinho mais molinho por conta do corante que eu acabei de tingir. Ó, misturo bem. E aí eu vou colocar aqui dentro da minha peneirinha e vou começar a empurrar pra fora, ó. Então, vem aqui e começa a pressionar, ó. E ele vai começar a sair. Venho apertando, jogando pra fora. Até que essa pasta saia inteira. Fique vazio aqui na parte de dentro. A Rose disse que já imaginou o Fred Krueger aí. Olha só como ficou. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir com a minha tesourinha e vou cortar alguns pedacinhos, ó. Porque eu não vou colocar todos no mesmo lugar. Tenta não apertar pra não desmanchar esse efeito. Veio com a tesourinha, tirou devagarzinho e solto. Pra me manter esse efeito aqui, ó. Elizabeth Gomes da boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Aí, esse montinho, se eu quiser voltar, se eu quiser mais algum pedacinho, eu volto. Vou empurrando novamente. Saiu novamente, eu venho e corto. E ele vai parecer assim um musgo, né? Dependendo do que a gente faz, ele tem aparência de graminha, de musgo. Ó. Aí eu vou aproveitar esse mesmo tom de verde, vou fazer também uma cobrinha bem fininha. Pra gente misturar com aquele, ó. Então, venho, misturo, ou afino
E aí eu vou jogar em alguns pedacinhos, ó. Passo a cola. A Eliane disse que chegou muito atrasada. Boa tarde, Eliane. Chegou um pouco, mas compartilha a live. Depois o resto vai ficar salvo, você vai conseguir ver. Ó, venho aqui soltando ele em alguns pontos, ó. E eu quero deixar algumas pontinhas penduradas. Então, eu vou vir com esse que me sobrou e vou colocar algumas pontinhas assim, ó, soltas. Gente, tá tão calor que a pasta tá grudando na minha mão. Tá bem quente hoje. Ó. Então, venho aqui, soltando algumas pontinhas. Já posso vir colocando algumas graminhas. Tanto aí, como aqui na parte de baixo. Vou colocar uma. Essa daqui já tá mais durinha, que eu já tinha adiantado. E assim eu vou espalhando pra deixar esse efeito aqui como se fosse umas graminhas, uns raminhos. Ó. Vou posicionando onde eu achar que vai ficar legal. A Rose Souza diz, enfim, a peneira tem outras utilidades. Aqui na nossa live, um monte de material tem outras utilidades, Rose. Ó. E assim eu vou colocando, ó. Eu vou posicionar aqui os cogumelos que eu fiz e as folhinhas, e eu já mostro pra vocês como é que eu fiz, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 cogumelos e algumas folhinhas de outono, que eu vou decorar também esse chapéuzinho, tá? Vou colocar elas e a gente já faz outras juntas pra colocar ali também. Então, eu vou escolher aqui, ó, a posição que eu quero o meu cogumelo. Tá no palitinho de dente. E aí vem, ó, com a minha folhinha, encaixando aqui. Luísa Pereira diz, sempre aprendendo com a Tati. Que bom, eu fico bem feliz. Ó, vou encaixar outra aqui no meio. E olha como vai ficando. Uau! Já vai dando outra cara, outro efeito, né? E aqui, ó, nessa partinha do chapéu, eu gosto com mais pedacinhos pendurados. Então, eu vou fazer alguns, ó. A Maria de Fátima diz que tá lindo. Obrigada. Ó, tô fazendo algumas coxinhas pra mim fazer mais efeitos pendurados na lateral do chapéu. E aí, eu vou pintar... Ó, com meu corante preto, essas pontinhas. E já vou aproveitar para vir sombreando o meu chapéu, ó. As pontas. Ó, passo a colinha e vou encaixar alguns, ó, por baixo. Pra mim ter mais esse efeito aqui, ó. Mais do que o que eu coloquei, tá? Fica bem natural, né? Pra ficar com mais aspecto rasgadinho aqui, ó. Então, tô colocando por baixo agora, ó, alguns... Pra ter esse efeito mais volumosinho aqui na frente. Aí, ó, eu vou vir com preto e vou continuar a sombrear. Eu quero a sombra do chapéu bem mais escurinha, ó.
Então, eu venho como se eu estivesse sujando mesmo ele, ó. Dá uma levantadinha aqui. As pontas. O que vocês estão achando? A parte de trás também. E agora, vou fazer alguns efeitozinhos verde aqui atrás, ó. Com aquela tirinha verde que a gente tem. Se eu quiser, posso colocar alguns musgos aqui também, pra não deixar tão liso essa parte de trás. A Elizabeth Gomes diz que tá show. Obrigada, meninas. Ficou alguma dúvida, gente? Ainda tô terminando, mas já vai perguntando aí. Ó, aí aqui continuando com aquela partinha que eu utilizei cinza, eu acho que aqui tem um pouco do cinza. Ó. Continuando com cinza, eu vou fazer uns acabamentozinhos assim, como se tivesse escorrido, ó. Deixa eu tirar o excesso. Primeiro eu tô só riscando aonde eu quero. Aí eu venho, ó, fazendo alguns movimentozinhos circulares. Pra escurecer. Peraí que eu já vou mostrando, ó. Aí, essa parte de trás que eu falei que ainda ia puxar alguns fios, eu vou puxar alguns fiozinhos pra trás. Primeiro eu termino o chapéu pra me ver se a distância pra mim tá legal. E depois eu venho puxando os fios soltos, ó. Vou colocar aqui um pouquinho do corante líquido. Venho com aquele pincel da ponta bem fina. Deixa eu só achá-lo. Aqui. E agora eu vou vir, ó. Aquele mesmo efeito que eu fiz alguns fiozinhos pra frente, vou fazer alguns pra trás, ó. Antes disso, eu já vou dar uma sombreada, porque esse daqui, como vai demorar um pouquinho pra secar, eu não vou conseguir depois sombrear por cima. Ó, só tô dando uma esfumaçadinha. Só pra fazer esse efeito mais sujinho, para não ficar tão padrão, porque o tema é Halloween, né? E aí, eu venho puxando os fiozinhos. Pra não deixar tão certinho essa parte de trás, ó. Só alguns fiozinhos jogando pra fora. Porque senão ele fica muito reto, muito padrãozinho. O acabamento. Nenhuma pergunta aí, Graça? Por enquanto, não. Alguns corações subindo. Ó, puxei alguns fiozinhos na parte de trás. E só vou terminar aqui o contorno. A Rose Souza, esse bolo pode ser meu, né?
E aqui vocês conseguem fazer qualquer pintura, né? Não necessariamente precisa ser Halloween. Às vezes você pode fazer uma pintura que seja uma mulher no campo. Qualquer desenho, na verdade, né? Deixa eu ver aqui onde mais necessita de sombra. A Liliane tá dizendo, eu fico pasma com tanta técnica. Já fico imaginando o que virá pro Natal. Olha só, gente. A Bel disse que tá pintando cabelo e assistindo. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês como eu fiz o cogumelo. Ah, eu esqueci de um detalhe bem importante. Os cílios dos olhos. A Rose disse que já que é fake, dá pra usar como decoração. Verdade. Ó, deixa eu só mostrar pra vocês como eu faço os cílios dos olhos, porque dá toda a diferença, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, com a canetinha e vou puxar, ó, como se eu estivesse jogando pra frente, ó. Não até aqui em cima, ó. Vai fazendo um fiozinho do ladinho do outro. A Luciane Oliveira pergunta, boa tarde, qual os corantes líquidos? O líquido que eu usei só esse, ó. O resto foi pó. E aí o pó você pode usar qualquer marca que você encontrar, tá? Ó. Então, fiz tipo um esfumaçadinho e vou fazer aqui, ó. Porque aí é como se estivesse mostrando só os cílios do outro olho saindo aqui na lateral, ó. Ó, só uma pontinha aqui, tá vendo? Pra mostrar como se o cílio estivesse saindo na lateral. No outro olho. Isso. E aqui nesse olho a gente faz como se fosse esfumaçado. Dá bastante diferença, né? Muito. Os cílios. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que agora só falta o cogumelo. Ó, o cogumelo, a folhinha eu fiz com este cortador. Deixa eu limpar um pouco aqui. Vou pegar uma pasta amarela. A Rose tá dizendo como os detalhes impressionam. Muda, né? Qualquer coisinha que a gente coloca mais, já fica diferente. Ó, então aqui uma pasta amarela. Pode ser massa para flores, porque a secagem dela é maior. E aí você consegue abrir mais fininha. Ixi, a minha foi quase um verde limão. Tinha um pedacinho de verde misturado. Misturo bem. E vou colocar um pouquinho do pó de CMC, se vocês não quiserem trabalhar com a massa para flores. Pra sair com mais facilidade de dentro do cortador, tá? Porque o meu cortador, ele é bem fininho, é como se fosse um patchwork. Então, ele é bem fininho. E aí, se for a pasta pura, vai dar trabalho de vocês tirarem de dentro dele. Esse cortador é um kitzinho que são de folhas de primavera ou de outono. Misturo bem. Vou abrir. Tenho que abrir mais fininho. E venho aqui, ó. Como eu vou usar só esses dois tamanhos, corto, ele vai ficar aqui. Eu preciso vir com... Pode ser um palitinho de dente, que é mais delicadinho, pra mim conseguir tirar de dentro. Ó, viro as costas dele e vou empurrando, ó. E tenho que puxar bem devagarzinho. Pode até passar um pouquinho de gordura, porque aí ele sai com mais facilidade, tá? Esqueci de passar. Ó. Faz toda a diferença. Uhum. Feito isso, aí eu faço quantas eu tiver necessidade, né? Ó, vou passar um pouquinho de gordura,
pra vocês verem como sai com mais facilidade, ó. Passo a gordura até dentro do próprio cortador, que aqui ela deu uma deformadinha. A Lilian fala, tem uma régua dessas, mas com letras. Eu tenho uma imensa dificuldade em tirar. Então, ó, aproveita a dica, coloca gordura, faz com massa para flores. Eu indico mais do que colocando CMC, tá? Já perdi o palito? Ó, venho aqui e dou uma empurradinha. E olha como sai com mais facilidade quando a gente passa gordura do que o primeiro que eu não passei. Tá vendo? Aí, o que que eu faço, ó? O que eu quero deixar levantadinho assim, espetadinho pra fora, eu posso pegar um aramezinho, passar cola e introduzir bem devagarzinho, ó, dentro dessa folha. E aí, eu tenho que fazer com antecedência pra dar tempo de secar. Porque ela vai ficar durinha aqui dentro, ó. E aí, eu consigo depois apoiar lá no meu bolo, tá? E pra pintar, eu utilizei corante vermelho e laranja. Então, minha mão tá com gordura. Quer que eu tento ver? Peraí. Foi. Corante vermelho e laranja. Pego um pincelzinho e vou esfumaçando, ó. Aí eu posso esfumaçar uma toda de vermelho, se eu quiser, mais escurinha. Posso esfumaçar outra só as pontinhas. Tirar o arame que eu não vou usar. Outra eu venho com laranja. Vou esfumaçar só um lado, não quero tudo. Posso misturar o laranja na ponta, o vermelhinho embaixo. E ela fica com essa cara de folha queimada, ó, como se fosse folha de outono mesmo. E aí, a gente posiciona onde a gente achar legal, ó. Vou colocar uma aqui embaixo. Pra deixar assim pra fora, eu preciso fazer com antecedência pra ter tempo da secagem. E as que eu quero só encaixar, ó. Você vai passando a colinha. É, eu fiz e já posso colar. As que eu não preciso que seque, eu já posso utilizar, ó. E aí, o cogumelo, com a pasta branca. Pega um pedacinho de pasta branca. Coloca um pouquinho de CMC. Só um pouquinho, ó. Posso até sujar a minha pasta aqui no CMC. Misturo. O pessoal tá gostando, dá um oizinho. Todo mundo quietinho. Ó, bolinha. Cilindro. Vou fazer um cilindro bem fininho. Aqui eu já conseguiria até fazer 2 cogumelos, se eu quisesse. Ui, agora eu vou fazer só um, né? Que um caiu. Venho aqui, já introduzo o palitinho. Pra secar com palito. Rose diz que isso é uma obra de arte. Obrigada, Rose. Ó, já seco assim com palitinho. Eu gosto de dar algumas deformadinhas, ó, pra não ficar tão retinho essa parte de baixo. Aí eu posso fazer cogumelo também da cor que eu quiser. Eu já fiz ali amarelo e vermelho, vou fazer um laranja. Ó, vou pegar um pedacinho de pasta laranja. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha. Pressiono a parte de baixo. E vou só dar uma aberturinha aqui embaixo, ó. Coloco o meu dedo, pressionando a lateral e faço um côncavo aqui, ó. Vou passar a colinha na ponta. Encaixo. Aí, se eu quiser, posso deixar meio tortinho, ó, pra fazer algum efeito. Venho aqui nessa pontinha e faço umas marquinhas embaixo, ó. E com um pincelzinho que eu utilizei, o preto, eu venho sombreando, ó. Ó, posso sujar alguns lugares embaixo, na parte branca. E na parte preta, eu venho sombreando as partinhas de baixo.
e fazendo alguma sujeirinha em cima. Pra fazer esse efeito sombreado do cogumelo. Opa! Eita, a porta batendo. Deixa eu encaixar ele aqui. Peraí, deixa eu tirar essa cabecinha. Como tá molinho, eu não tô conseguindo apertar, mas quando ele tiver durinho, ó, aí vocês vão conseguir levar fácil, fácil pra onde vocês querem. Então, essas pecinhas é legal fazer com antecedência. Pra deixar elas bem durinhas, né? Isso, igual eu coloquei o de cima. Você viu que o de cima eu apertei e ele já entrou, não tem dificuldade, porque ele já tá sequinho. Ó, faltou alguma coisa que eu fiz em cima? Não, né? Eu acho que não. Só isso mesmo. Olha que bacana, deixa eu tirar esse tabuleiro. Deixa eu lavar as mãos. A Edilene disse que tá lindo demais. O que vocês acharam, gente? Gostaram? Aproveitem para fazer em outros temas, não só pro Halloween. Percam o medo de pintar. Alguma pergunta aí, Graça? A Rose, como cortar um bolo desse? Como que? Como cortar um bolo desse? Se for verdadeiro, você vai ter muita dó, viu? A Maria de Fátima Malins disse que você arrasou. Obrigada. Aí, se vocês quiserem, ó, pode fazer aquela teia de aranha que eu ensinei a fazer com renda flex no bolo do Homem-Aranha e alguns outros bolos, acho que de futebol que eu ensinei a fazer a rede. Vocês podem fazer com renda flex e colocar penduradas aqui atrás, ó. Fica bem legal pra não deixar esse fundo assim tão vazio. Certo? Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, e a gente vai postar a foto do bolo lá pra vocês, tá bom? Tchau, gente. Até... Viu uma dúvida? Não. Só tô focando em você no bolo pra tá. facilitar a foto. Tchau, tchau.